Vamos aqui te contar que um policial militar foi flagrado aplicando um golpe conhecido como mata-leão em um homem durante uma abordagem na cidade de Atibaia, interior aqui de São Paulo. A vítima chegou a ficar desacordada. Guilherme Rajão, nos conte, por favor, e isso foi durante uma abordagem, uma ação? Essa pessoa era suspeita de ter cometido algum crime? Sim, Elisa, um bom dia para você, para quem está nos acompanhando, viu? Esse homem era foragido da justiça por tráfico de drogas, foi abordado pelos policiais militares e acabou resistindo à prisão e por isso houve então toda essa ação um pouco mais forte por parte dos policiais e que infelizmente terminou com um mata-leão, que é um golpe que não é mais permitido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo desde 2020, né? E agora certamente esse policial militar vai ter que responder por este golpe que foi aplicado nesse homem. Teve imagens que a gente consegue ver aí então que mostram aí tudo que foi feito nessa ação muito forte que aconteceu lá na cidade de Atibaia. De acordo com a corporação, com os policiais, houve então uma reação forte por parte desse homem. Os policiais chegaram a ser agredidos, tiveram inclusive uma viatura que foi atingida com algumas pedradas e tudo isso ocasionou então uma reação por parte dos policiais, só que aí se perdeu um pouco do ponto, né? Porque de fato esse golpe mata-leão é um golpe que não é mais permitido e tudo isso gera um problema muito forte então para esse policial que é agora acusado de ter praticado esse ato ilegal. A gente segue acompanhando toda essa situação, as imagens são importantes para tentar elucidar e tentar mostrar um pouquinho, né, para a gente poder entender um pouquinho de tudo que aconteceu de fato nessa ação lá na cidade de Atibaia na última segunda-feira no interior de São Paulo, viu, Elisa? Muito obrigada, Guilherme Rajão. Então, o cerne da notícia é a utilização de um método, de um golpe ou de um movimento que não é mais permitido. É isso, Pedro Duran? Bom, a polícia se tem de prender alguém, se tem de abordar alguém, tem de fazer o seu trabalho, ponto. Porém, a forma é o debate, né? Como você faz essa abordagem? Exatamente, Elisa. E vale lembrar que a gente tem que, na verdade, retomar um pouco do contexto dessa proibição, né, do mata-leão. O mata-leão foi vetado na Polícia Militar de São Paulo em 2020. No dia 25 de maio de 2020, portanto, completamos 5 anos agora, no último domingo, foi o caso do George Floyd nos Estados Unidos. Nossa, eu estava, inclusive com esse caso, eu abri aqui para lembrar. É isso. Acabou de fazer 5 anos, foi domingo. 5 anos da morte do George Floyd. E é um bom exemplo, né? Essa discussão, ela estava muito aquecida em 2020. Você vai se lembrar, era o ano da pandemia, o ápice da pandemia do coronavírus. A polícia estava sendo criticada por abordar até pessoas sem máscara nas ruas, etc e tal. E os atos e abordagens violentas da Polícia Militar de São Paulo já vinham sendo debatidas. Então, foi nesse contexto e também se alinhando a regras internacionais que a PM de São Paulo vetou o uso do mata-leão, que é essa manobra de enforcamento que pode levar a pessoa a sufocamento e à morte, como deixá-la inconsciente. Essa história tem até um outro detalhe um pouco mais absurdo, né? Que é o fato de os policiais depois terem botado o sujeito na viatura da polícia e terem levado para a delegacia, quando deveriam ter chamado uma ambulância, porque o homem ficou desacordado ali, né? Pode ser um bandido, se for, isso vai ser provado, vai ser investigado. Mas o mínimo de dignidade e humanidade, o policial não é justiceiro, não tem direito de matar ninguém e nem de agredir ninguém. Tem que usar os elementos que tem. Eu trouxe, só para a gente trazer um exemplo aqui, Elisa, imagens do Bola Wrap, que é um mecanismo usado, uma arma não letal, usada pela Polícia Militar em alguns lugares dos Estados Unidos. Ela é uma arma usada, inclusive, lá na Polícia da Geórgia, que é um dispositivo que parece um taser, que o sujeito aperta ele na mão e ele solta uma corda com um gancho. Essa corda, que é disparada por esse dispositivo amarelo, ela vai se envolver nas pernas ou no tronco da pessoa. Ela alcança de 3 a 8 metros. Quem estava me contando isso é o Coronel Frederico Afonso, que foi da Polícia Militar aqui de São Paulo e hoje é professor, inclusive, de Direitos Humanos. E ele estava me explicando como esse tipo de dispositivo que os Estados Unidos já está usando poderia ser uma alternativa para a Polícia Militar de São Paulo para abordagens não letais. Aliás, não só a Bola Wrap, mas também o taser, que toda viatura da PM de São Paulo supostamente tem no porta-malas, são mecanismos que não só diminuem o risco para o abordado, para a pessoa suspeita, mas também para o policial. O
porque diminuem o contato. Sim, um é equipamento verdade. como esse faz com que o policial consiga abordar o suspeito à distância. Então, diminui esse contato físico que ele é arriscado também para o policial, né? Sim, porque você tem que imobilizar o outro, eventualmente se o outro está oferecendo resistência ou está numa busca ali ativa, uma captura e tal, você tem de imobilizar o outro. É uma alternativa para essa imobilização. É isso. E isso é um exemplo dos Estados Unidos. Isso é um exemplo dos Estados Unidos usado na Geórgia e em outros lugares, mostrando essa... É o vídeo da fabricante, né? Mas tem outros fabricantes de outras armas não letais, inclusive, que pode ser um exemplo para inspirar a polícia aqui de São Paulo a ter abordagens menos violentas e ser menos criticada, porque tem sido e não é por acaso. Assim como quando colocam um cidadão dentro de dentro do carro, do porta-malas, com um gás, esse cidadão morre. Ou quando colocam o joelho no pescoço de um outro cidadão. Isso. I can't breathe, né? Não consigo respirar, e essa pessoa morre. Então, são as maneiras de você lidar com isso. Obrigada, Pedro. Valeu, Elisa. 11h18. Pessoal.